pessoas, tudo bom com vocês? Meu nome é Sara Vanini, do blog Destino Dela, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trouxe pra vocês uma série que tá, tipo assim, todo mundo falando, super polêmica. É uma série que eu não imaginei que fosse ter tanta repercussão, mas a série repercutiu e merecido, porque a série é realmente muito boa. Eu vou falar pra vocês de Cidade Invisível hoje, que é uma série brasileira com foco em folclore e também tem uma pegada de investigação em torno do Eric, que ele é um policial ambiental. Então a série ela tem bastante dessa parte de investigação por esse motivo, não só por causa dos mistérios, da fantasia e do folclore, mas o Eric ele perde a esposa em um incêndio. E por causa dessa perda da esposa dele, ele fica obcecado em descobrir quem é o responsável, o que foi que aconteceu, que ocorreu um incêndio. A polícia, logo no início, eles fazem uma investigação, mas eles desistem super rápido e eles falam que foi um incêndio acidental por causa de um balão que estava tendo uma festa de São João no dia. E aí eles dão como um incêndio acidental e deixam pra lá, e é isso, let it go. A minha mulher morreu e até agora ninguém achou um culpado. As investigações foram encerradas, Eric. Tem que aceitar, seguir em frente. E já traz esses traços, né, de corrupção dentro da polícia, traz esses traços também de desinteresse, esses traços também de, isso aqui não é tão importante, e joga pra lá enfim, vai atrás de novas coisas. E aquelas terras são terras de pessoas muito influentes que têm empresas dentro do local, dentro da floresta. Por enquanto ela ainda tá preservada, mas existem moradores lá e esses moradores eles não querem sair, eles gostam de morar lá. Dizem que as terras já são deles desde antes das pessoas aparecerem, né? Esse dono dessa empresa, ele não expulsa as pessoas necessariamente, mas ele quer corromper essas pessoas financeiramente para que elas saiam de boa vontade da terra. O construtor ofereceu 30% a mais na casa de cada um de vocês. Então eu achei assim incrível esse fato deles misturarem esse romance policial, de certa forma, dentro desse contexto e trazer a fantasia, trazer o folclore pra dentro da história. Assim, foi apaixonante, ficou lindíssimo, eu amei essa ideia que eles tiveram e os personagens, gente, os personagens assim estão incríveis. O elenco que faz a série é assim, plausível, ficou muito bom. Pra mim, a atuação assim da Cuca tá impecável, a Yara tá maravilhosa, a gente tem também o Saci, o Curupira, aparece até o Yapru, né, que é aquele índio que se transforma em pássaro. Na história ela é uma índia. Logo de início a gente dá de cara com o boto cor-de-rosa, que é quem o Eric consegue encontrar, né, logo de início, e ele não tem como negar que as histórias folclóricas são bem de cara, né, da frente dele. Ele contesta um pouco no início, mas não tem como pra onde ele fugir, porque ele presencia várias situações, né? Isso começa a ser cada vez mais recorrente conforme ele começa a investigar as situações que aconteceram em torno da morte da esposa dele. Na cabeça dele, logo de início, ele achou que fosse alguma coisa sobre as terras, porque as terras foram compradas, vendidas, enfim, as pessoas não queriam sair de lá, situações desse tipo, mas conforme ele vai investigando, ele descobre que tem muito mais coisas que ele desconhecia por trás da situação. Vocês querem comigo? Do que você tem tanto medo? Eu quero respostas. E vai ficando cada vez mais interessante. E conforme o Eric vai investigando, ele vai começando a ter umas visões misteriosas, alguns sonhos estranhos. São visões, eu falo visões, mas na verdade são como se fossem sonhos, porque ele, na verdade, ele sempre tem quando tá dormindo. Ele não sabe o que tá levando ele a ter essas visões, esses sonhos, até que ele começa a chegar cada vez mais perto dos personagens folclóricos, das entidades. E, gente, assim, a forma com que foi retratada as entidades, a forma com que eles trouxeram dentro do roteiro, a diferença das histórias originais que eu conheço, enfim, que eu já tive contato, é que eles colocaram dentro do roteiro, eles criaram uma origem, né, de fato, não a origem histórica, mas a origem como se fosse, como que aquele ser virou uma entidade, porque normalmente a gente não sabe, né, as histórias folclóricas, elas se dão através da imaginação humana, ou através de alguma distorção, ou através de alguma coisa que tenha sido vista, talvez mesmo, e ali eles criam uma origem
identidade, o que ficou muito lindo. Eles dão uma história pro Saci, uma história pra Cuca, que foi o que me chamou mais a atenção, os dois, mas todos eles têm um desenvolvimento, e todos eles são como se fossem criações da própria natureza. A natureza meio que dá vida pra eles e dá a eles essa capacidade de entidade. O que me tocou muito também foi isso, que eles são guardiões da floresta, guardiões dos seres vivos, guardiões dos animais, guardiões da vida, bem dizer, porque a vida, de certa forma, foi devolvida a eles pela própria natureza, o que é absurdamente lindo. E ao longo da série, o Eric também vai ter que lidar com algumas outras questões, não só com as questões das entidades folclóricas, mas com a própria origem dele, a origem da sua família, o porquê que ele nunca conheceu o pai, o porquê, né, porque ele nunca contestou de fato quem era o pai dele, pra onde o pai dele foi, e traz essas coisas à tona. Conforme ele começa a investigar também, ele acaba indo bastante pra essa vertente e voltando nessas questões por ele ter dificuldade de lidar com a filha dele sozinho, porque ele sempre criou a filha dele junto com a esposa, então ele além de passar pela situação do luto, da esposa dele não estar mais ali, não estar mais presente, ele sente uma falta muito grande também, porque ele não era um pai tão presente assim, de certa forma. Ele estava sempre trabalhando muito, então quando ele se vê sem esposa, ele não sabe muito bem como lidar com a filha sozinho. Então traz à tona essa coisa de como a infância dele e como a forma que ele foi criado, a própria vida dele, né, os traumas psicológicos de infância, acarretam nisso como pai. Então ele vai atrás das próprias origens, descobrir o que foi que aconteceu. Então assim, são várias situações que vão entrelaçando a história, né? E uma coisa vai amarrando a outra e assim, nossa, no final tem um plot twist assim tão grande que eu fiquei assim, não é possível. 2 plot twists, na verdade. Porque primeiro eu comecei a desconfiar, mas eu falei, aí depois a história me levou pra uma outra vertente, eu falei, não, será que é mesmo? E era o que eu imaginei que fosse. E quando acabou, eu não imaginei que ia terminar daquele jeito e eu fiquei impressionada. Os efeitos especiais até que são bons, eu imaginei que não fosse ser, nossa, incríveis, maravilhosos, porque a gente sabe que o nosso cinema brasileiro ele tem uma limitação com a questão dos efeitos especiais, mas os efeitos foram bons, sim, pra mim foram ok, supriram a minha necessidade, porque a história tava muito boa. Pra mim, os efeitos especiais podem não estar lá aquelas coisas, mas eu consigo relevar. Agora, efeitos especiais incríveis e roteiro mal desenvolvido, não consigo engolir. É muito difícil quando a história não tem fluidez, quando ela larga muitas coisas pra trás, quando começa a desenvolver personagem e não termina, fica tudo muito superficial. Enfim, é péssimo quando isso vai acontecendo e você não tem um contexto pra embasar, e aí não adianta ter efeitos especiais maravilhosos se a história não te prende, se a história não te segura, se fica um monte de coisa pra trás, e você fala assim, nossa, que zero vontade de assistir a próxima temporada, zero vontade de assistir isso aqui de novo. Eu achei que uma das coisas que eu senti um pouquinho de falta só foi ter aprofundado um pouco mais, eu acredito, na história dos personagens em si, todos, porque alguns foram aprofundados, outros nem tanto. E eu senti também que a história ela começou muito melhor do que ela terminou, pra mim, pessoalmente, tá? Eu achei que a história ela começou muito lá em cima e ela foi chegando no meio, ela decaiu um pouco até o final. Então, assim, a história começou muito boa e não terminou tão boa quanto começou. E normalmente é o contrário, né? Ou deveria ser o contrário. Ela, às vezes começa não tão boa e ela vai tendo um crescimento pra chegar no final e deixar a gente ainda mais impactado com a temporada. Então eu achei que a história poderia ter se mantido até o último episódio, ou poderia ter dado uma caída no meio, mas no último episódio ela ter crescido de novo. E o que eu senti um pouquinho de falta foi isso, esse crescimento nos últimos episódios, assim, apesar do plot twist ter segurado a minha atenção, eu achei, assim, que a forma de produção deixou um pouquinho a desejar nos focos. O roteiro pra mim foi bem desenvolvido, a história tá bem desenvolvida, mas eu achei que na hora de produzir, algumas coisas me incomodaram um pouco. Por exemplo, vou dar um exemplo e tentar não dar um spoiler. Tinha algum momento de atrito de alguns personagens e tinham 3, 4 personagens ali dentro da cena de ação, mas você só via interação entre 2 e os outros personagens ficavam ali do lado sem fazer absolutamente nada num momento super tenso, sabe? Então eu falei assim, mas por que esses personagens estão aí? Mas no geral a série era muito boa, eu achei a série ótima, recomendei pra algumas pessoas que eu conheço, as pessoas gostaram bastante da série, o que eu fiquei feliz porque são pessoas que, por exemplo, não têm o hábito de assistir tanta série assim, muito menos brasileiras, então isso é um bom sinal, um sinal de que é uma produção boa e que vale a pena ser assistida, independente se você entende muito ou não entende de cinema, de produção, de roteiro, essas coisas.
Vale muito a pena, eu gostei bastante da série, eu acho que vale a pena ser assistida. A forma como que eles desenvolveram foi ótima. A série, em alguns momentos, tem alguns alívios cômicos, ela é divertida e tensa ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que ela tá na medida. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal também, pra fazer parte da família do Destino Dela, de ativar o sininho de notificações pra quando sair um vídeo novo você ser notificado e vir aqui assistir logo em primeira mão. Ok? Beijo e até o próximo vídeo.